Vamos falar um pouquinho de Witzel, porque o nosso analista aqui da CNN Brasil, o Pedro Duran, conversou com ele e o ex-governador do Rio de Janeiro disse que não há prova contra ele próprio e que nunca autorizou que falem em seu nome. Ele já havia se manifestado à CNN e dito que nunca manteve relação pessoal ou profissional com o juiz Flávio Itabaiana e que jamais ofereceu qualquer tipo de auxílio a qualquer um durante o governo dele. O ex-governador acrescentou que Jair Bolsonaro deve ter se confundido e que, abre aspas, não foi a primeira vez que mencionou conversas que nunca tivemos, seja por confusão mental diante de suas inúmeras preocupações, seja por acreditar que eu faria o que hoje se está verificando com a ABIN e a Polícia Federal, fecha aspas. Outro trecho da reunião que teria debatido estratégias para ajudar o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria afirmado que a gente nunca sabe se estão gravando. Vamos ver? Olha, ele queria que você percebesse uma decisão fez notícia da gente movimento isso. Queria deixar bem claro, nunca sabe o que está gravando alguma coisa, não só conhecimento dele. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, comentou a atuação do deputado Alexandre Ramagem no caso da ABIN paralela. A Polícia Federal aponta que quando Ramagem estava no comando da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN realizou uma espionagem ilegal de jornalistas e políticos. Lira estava entre eles. O presidente da Câmara dos Deputados defendeu em entrevista à CNN que a situação é grave, mas que o Conselho de Ética, responsável por analisar uma possível cassação do parlamentar, tem autonomia nesse caso. Lógico que os fatos não são suaves, nem são brandos, os fatos são graves. Vocês têm que entender também que todo processo que chega, eu remeto em caminho para o Conselho de Ética, que tem autonomia de eleição. Os membros, o seu presidente, eles são eleitos pelas bancadas, indicados e votados dentro do Conselho de Ética. Portanto, a presidência da Casa não tem, nunca teve, jamais terá ingerência sobre resultados de andamento, de votações, por mais que eu concorde ou discorde a respeito do Conselho, mas pelo menos ele funciona. Vamos trazer os nossos analistas em tela para comentar? A personalidade do presidente, a gente falava isso. A personalidade do presidente impõe uma dinâmica do dia a dia do Palácio do Planalto. E a personalidade de Jair Bolsonaro sempre foi de ser alguém desconfiado. Conversando com companheiros de Jair Bolsonaro da época do Exército, diziam, ele olhava debaixo do carro antes de entrar porque tinha medo de bomba, ele não repegava a água que entregavam para ele e bebia direto, porque ele tinha medo de envenenamento, ele não fazia conversas nos jardins do Palácio da Alvorada porque tinha medo de gravação. Então era um estado permanente de medo de todos os ministros, achando que poderia ser monitorado ou não. Então faz todo sentido, Clarissa, que realmente Ramagem tenha gravado para se proteger caso algum dia Jair Bolsonaro o abandonasse e ele precisasse de provas. Não, o mais irônico dessa história toda é o Bolsonaro, né, segundo a investigação da Polícia Federal, ter sido gravado por uma estrutura que ele criou para gravar seus adversários, né? Daqui a pouco a gente volta com vocês, analistas. Vamos fazer um respiro, tomar uma água bem rapidinho.